E aí, gurizada, então vamos resolver aí o simulado 3, a resolução, com os gabaritos. 2 atendentes atendem 32 clientes em 2 horas e 40 minutos. Com a mesma eficiência, 3 atendentes atenderão, então a gente tem uma relação entre grandezas. No caso aqui a gente tem quantidade de clientes, o tempo e a quantidade de clientes, né? Então a gente arma a nossa tabela, atendentes, quantidade de clientes e o tempo, né, que eles levam para executar essa tarefa. Então, regra de 3 composta. Então, a primeira etapa a gente já fez, né, a gente organizou as grandezas na tabela, vamos preencher agora 32 clientes, quantidade de clientes, em 2 horas e 40 minutos. Aqui a gente tem um primeiro problema, ó, gurizada. Que eu reforcei na aula, muita gente representa isso aqui, ó. Só que está errado, né? O sistema de horas não funciona naquele sistema de unidade, dezena, centena, porque não é decimal, é de 60 em 60, é sexagenal. Então, ou passar tudo para horas ou tudo para minutos. Eu optei por passar tudo para minutos, porque 1 hora 60 minutos, 2 horas 120 minutos, mais 40 dá 160 minutos. Com a mesma eficiência, 3 atendentes, então não botei aqui 2, né? Faltou essa grandeza aqui. Atenderão 60 clientes, então está perguntando o tempo, por obviedade, ó, é o espacinho que falta preencher. Então beleza, já vamos deixar isolado aqui 160 está para X, assim como a gente analisa agora natureza de grandeza, sempre com relação à coluna do X. Vamos analisar primeiro essa então. A quantidade de atendentes e o tempo. Então, se a gente tiver mais atendente, vai levar menos tempo para executar a tarefa. Então, nessa análise, a gente desconsidera essa coluna aqui, ó. Analisa natureza de grandeza. Então, a natureza, a grandeza, atendente e tempo. Tá? Se tiver mais tempo, vai precisar de menos atendente. Então, essa grandeza aqui tem uma relação inversa em relação ao tempo. Então, a gente vai representar aqui na regra de 3, em vez de 2 para 3, 3 para 2, a gente vai inverter a razão. E ela é proporcional a todas as demais. Se tivesse 10 colunas, ia ter várias multiplicações. Agora vamos analisar a quantidade de clientes e a grandeza tempo. Se tiver mais clientes, vai levar mais tempo, né? Se tiver em menos tempo, vai atender menos cliente. Então aumenta um, aumenta outro, diminui um, diminui outra. A grandeza é direta. Então vai permanecer essa razão. 32 para 60. Então eu sempre opto, antes de fazer a multiplicação, eu opto por simplificar. Daí aqui fica 1 e 16. Aqui fica 1, 3 dividido por 3 dá 1, e 60 dividido por 3 dá 20. Então, ainda daria para dividir aqui o 16 com 20, dá para dividir por 4. 16 dividido por 4 fica 4, e 20 dividido por 4 fica 5. Então, só dá uma arrumada aqui, né? Então, 160 para x, assim como agora a gente multiplica com os números bem menores, ó. Aqui sobrou só o 4. E aqui 5 vezes 1 sobrou só o 5. Aí multiplicando, x igual a 200 minutos. Então a gente sabe que 180 minutos é 3 horas. E aí restou 20 para completar o 200. Então é 3 horas e 20 minutos. Letra D. Problema 2. Em uma empresa, a razão entre mulheres e homens, nessa ordem, né? Não precisaria dizer nessa ordem, se é na própria ordem da leitura, é de 3 para 1. Tá? Então vai sempre ter o triplo de mulher em relação ao homem. Se há na empresa 75 mulheres, então o número de homens aí é só fazer a multiplicação. Tá? 3x igual a 75, x igual a 25. Letra D. Razão. Comparação de grandezas. Problema 3. Problema 3. João ganha 1 bala para cada prova que ele consegue uma nota acima da média. E ele também ganha 1 bala a mais, ou seja, 2, né? Se ele ganha 1, ele ganha 2 aqui, quando ele gabarita. João fez 24 provas durante o ano, mas não conseguiu média em 2.
Então ele conseguiu pelo menos a média em 22. Ele gabaritou 1/3 das provas. Ele gabaritou 1/3 do total. Ó. Então ele gabaritou 1/3 de multiplicação, ó, 24. Aí 24 dividido por 3 dá 8 provas. Que ele gabaritou. 8 provas. Então aqui, como as provas que ele gabarita, ele ganha uma bala a mais, ele ganha 2 balas, aqui já tem 16 balas. Então vamos fazer a conta agora do que tá, pelo menos atingiu a média, né? Que ele ganharia uma bala. Então é 22, né? Pelo menos a média. Né? Ele só não conseguiu em 2, isso aí que a gente tem que deduzir então, na prova, assim, né? Essas interpretações. Só que dessas que ele gabarita, ele também atingiu a média. Então desses 22, tem que subtrair esses 8 aqui. Então que vai dar 14, que ele atingiu pelo menos a nota média, né? Tranquilo? Então aqui vai corresponder a 14 balas. Tá? E aí a gente soma aqui 14 mais 16, aqui dá 30 balas. Letra C. Então aqui o cálculo é simples, né? Operações fundamentais, mas tem essas questões das interpretações, que daí a gente tem que estar calmo, bem tranquilo na prova. Então não é uma questão fácil, eu consideraria uma questão média. Questão 4. Ao dividir em partes proporcionais. Então quando não diz nada se é direta ou inversa, é direta. Então estão aqui as 3 partes. A, B e C. E o total que a gente vai dividir é 180. Em parte diretamente proporcional a 1, 3, 5. Ou seja, a gente vai ter que dividir isso aqui ao todo num total de 9 partes. Tá? Então, quem tem mais aqui vai receber mais. Isso aqui. Quem tem menos vai receber menos. A maior parte é igual a... Então, a maior parte é essa aqui. Então, vamos fazer só essa proporção aqui. 9C igual a 180 vezes 5. C igual a 180 vezes 5 dividido por 9. Agora que eu penso em multiplicar e dividir. Tá? Eu vou optar em, antes de multiplicar, simplificar aqui por 9. Aí aqui dá 1. Aqui dá 20. Né? 18 dividido por 9, 2. Aí o 0. E aí eu prefiro fazer 20 vezes 5, que dá 100. Tá? Letra A. Questão 5. O número quadrado perfeito é um número inteiro positivo, cuja raiz quadrada é também um número inteiro positivo. Tá? A raiz quadrada sempre tem que ser positivo, não existe raiz quadrada de número negativo. Com base nessa informação, a média aritmética simples dos 5 primeiros números que são quadrados perfeitos. Tá? Então, esse aqui até dá uma raiz inteira. Ó. Raiz de 0 é igual a 0. Tá? O 0 é inteiro, porque o 0 é natural, né? Só que o 0, ele é neutro. 0 é neutro. O 0 é neutro. Aqui está o 0 na reta orientada. Aqui estão os positivos, aqui o negativo. Mas o que demarca a região positivo ou negativo é justamente o 0. Então ele não é nem positivo nem negativo. O 0 é neutro. Tá? Então, vamos ver os primeiros números. Depois o 1 tem raiz inteira, né, positiva. Não precisa raiz quadrada, né? Então é o 1, 4, o 9... o 16 e o 25. Então aí os 5 primeiros. Aí isso aqui tudo vai dividir por 5, a média aritmética simples. Somando isso aqui, dá 53 sobre 5. 55, desculpa. 55 sobre 5, que dá 11. Tá? Então a resposta é gabarito letra D. Questão 6. Questão 6. Caio participou de um processo, vamos ler de trás para frente, que esse enunciado já é um pouquinho mais extenso, sabendo que a nota média, então já disse ponderado, então já tem as questões dos pesos. Participou 4 provas, com cada uma com 10 questões, sendo que a de matemática tinha peso 4, então até podemos botar assim, para aproveitar o enunciado: matemática peso 4, português peso 3, conhecimentos gerais peso 2 e informática peso 1.
Tá vendo que eu já estou botando o ponto aqui, né? Justamente porque tem multiplicação, né? Porque assim, a quantidade de questões que ele acerte matemática vai ter peso 4. Então, no fim das contas, a quantidade total de pesos é como se fosse 4. Né? A nota de matemática vale por 4, a de português vale por 3. Então, não vai simplesmente dividir por 4, porque isso aqui vale peso 4, é como se fosse 4 vezes na contagem. Tá? Então, a gente vai dividir por 10. 7, 8, 9, 10. Tá? E agora a gente só vai multiplicar aqui. Ó. Se Caio acertou 5 de matemática, 8 de português, 8 de conhecimentos gerais, isso, e 7 de informática. Tá? Beleza? Então, a gente fazendo essa operação, multiplicando, depois somando, vai dar 67 décimos. Né? Unidade, décimo, tá aqui, ó. 67 décimos, 6,7. Letra E. Questão 7. Opa. Aí, questão 7. Se preparar um café com leite contendo 70 ml, um garçom utiliza a proporção de 9 para 5. Tá? Então, na real, eu peguei essa questão já de outras provas, é na razão, né? Na proporção de 9 para 5. Tá? Poderia estar expresso assim. Eu acharia mais conveniente escrever na razão de 9 para 5, mas tudo bem. Então, a gente lembrando, né, nessa ordem aqui, ó, gurizada, café com leite. Então, a razão está na quantidade de café para a quantidade de leite, na razão, na proporção, ali, segundo enunciado, 9 para 5. Tá? Tem mais café do que leite. Tá? Então, essa quantidade aqui, ó, o total de partes, aqui existem 14 partes. Ao todo, fração é dividir o inteiro em partes iguais, né? Fração, parte todo. Então tem 9 partes de café, 5 para leite, até nem vamos fazer a barrinha, tá? Mas se fosse, a gente ia fazer a barrinha e dividir em 14 partes iguais. Tá? Se vocês quiserem fazer aí. Então vamos seguir a leitura, estando ambos na forma líquida. Tá? Isso aqui não é desnecessário. Sendo assim, a quantidade de café que deve ser colocada no preparo é quantidade de café. Então o total o total aqui é 70, né? Então a gente tem a quantidade total de café com leite. Então 70 a gente vai dividir em 14 partes, que é o todo. Tá? É o todo isso aqui. As 14 partes aqui, tá? É 70 ml. Então dividindo 70 por 14 dá 5. Tá? Então cada uma partezinha é igual a 5 ml. 5 ml. Então está perguntando a quantidade de café. Então, cada uma é 5 ml, tem 9 partes de café. A resposta é 9 vezes 5, 45 ml de café. Tá? Aí, se perguntasse leite, poderia fazer a diferença, 70 menos 45, né? Ou pegar a quantidade aqui, 5 vezes 5 daí. Tá? Tranquilo, então. Questão 8. Questão 8. Os alunos de uma turma se preparando para um concurso. Estávamos preparando. Constatou-se que a terça parte torce para o Manaus Futebol Clube. Terça parte, a terça parte do total. Tá? Pode fazer assim da forma que eu vou fazer, ou poderia fazer também assim, ó, 1/3 de... não diz o total de alunos, né? Então não dá para fazer, não. Então Manaus é 1/3. A quarta parte do total torce para o Nacional. Então Nacional é a quarta parte. E os 35 alunos restantes torcem para outros clubes. Sempre vai ter essa palavrinha restante para indicar o seguinte, que não tem outros times, tá? Não tem outras categorias. Então o todo vai estar repartido em 3 partes. Não iguais, né? Não iguais, porque aqui já não é igual a terça parte e a quarta parte. Esses outros aqui eu não sei que fração representa. Mas eu sei que se a gente somar 1/3 mais 1/4, fazendo o MMC, vai dar 7 sobre 12. Eu sei que essas duas partes já totalizam 7 dozeavos. Então daqui a gente consegue chegar aqui, ó.
Tá? O inteiro, o total de qualquer coisa é sempre numerador igual ao denominador, né? Então o todo é 12 partezinhas de 12 ao todo. Então se já tem 7 aqui, se a gente fizer 12 menos 7, as partes que faltam para completar o todo são 5 partes, que representam justamente o restante, que são, agora a gente tem a quantidade. Então todo problema de fração, assim como de porcentagem, a gente vai ter que interpretar a quantidade, representa quantas partes do todo ou o próprio todo. Nesse caso aqui o 35, a gente vai repartir igualmente em 5 partes, que é a quantidade dos outros, né? A gente chega isso aqui a 7. Esse 7 indica uma parte de 12 ao todo. Tá? Então agora ficou tranquilo responder. Vocês viram que a gente não fez de novo, né? Se vocês quiserem fazer para enxergar, né? Aqui vai pegar 5 pedacinhos, 5 quadradinhos, vai ser os outros, 5 parte de 12. E aí vai distribuir o 35 por 5, então cada quadradinho equivale a 7, uma partezinha de 12. A pergunta é o número de alunos que torcem por Manaus. Manaus é aqui, ó. Passando isso aqui para os 12avos, 3 vezes 4 vai ser 4 partezinhas de 12, tá? Isso aqui é outro cuidado, no desenho fica mais nítido, tá? Mas a gente tem que comparar com base agora, nossa base é 12 partes, não terços. Tá? Então é só fazer 4 vezes 7, que vai dar aos torcedores quantidade do Manaus, que é 28, letra D. Tá? A gente fez parecido, se vocês voltarem lá para a segunda aula, item 2 do material, 1.2, operações com números não inteiros, lá os problemas de frações tem das mangueiras, jaqueiras e mangueiras. Tentem olhar lá. Lá a gente fez mais pausadamente, eu fiz o desenho lá na ocasião. Questão 9. Um enunciado um pouco extenso, mas eu já vi que no próprio enunciado tem uma expressão algébrica. Tá? Porque tem letras, valores desconhecidos. O cálculo apresentado, a nota é... Então tem que ler, né? Não adianta, não é uma questão fácil. Então, o processo seletivo para o cargo de digitador em escritório adota como, na prova prática, o seguinte cálculo para a nota. Então, a nota é composta assim. Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação. E F, o número de erros de formatação. Considere um candidato cujo erro de digitação superou de formatação em 20. Então, tem mais formatação... Não, digitação. Erros de digitação supera, isso que é a parte que tem que interpretar do problema. Erro de digitação supera formatação em 20, então tem mais, desculpa, digitação. Supera em 20, mas eu não sei quanto é a formatação, aí que tá. Então a gente sabe que é um valor desconhecido e digitação supera em 20. E que teve um total de erros de 28, então se a gente somar os erros de digitação mais de formatação, vai dar 28. Isolando x igual a 4. Então, quantos erros de digitação ele teve? 24. E de formatação, 4, que é o próprio x. Substituindo lá vai perguntar a nota, né? A nota. Aí vai ter que só substituir ali, então. Primeiro parênteses ali, né? 24 vezes 0,05 menos formatação é 4 vezes 0,2. Aí fazendo os cálculos chega na nota igual a 8. Letra E. E a última questão. Questão 10. A diferença entre o dobro da idade de Paulo e 10 é igual, né, à adição entre a idade de Paulo e 6. Tá? Um problema simples aí. Tá? Mas tem que pensar um pouco, mas a gente já fez algumas vezes esse estilo de problema. Então a diferença é menos entre o dobro da idade e 10 é igual à adição entre a idade de Paulo e 6. Só isso. Aí, isolando o x, vai chegar... Ah, não, nem precisa fazer a conta, né? É só isso aqui. É só representar, né? Indica qual equação de primeiro grau, beleza, então. É mais simples do que já estava imaginando. Tá bom? Então, logo eu já mando o simulado 4 aí.